quero dizer que é um prazer estar aqui com todos vocês e agradecer o espaço, né, que é um espaço maravilhoso, que eu sempre estou acompanhando vocês, e mandar também um abraço para o nosso amigo Aziel Lima. Silas, conta pra gente, você é aqui de Campina mesmo, conta pra gente um pouquinho da tua história, de todas essas profissões. Sim, eu sempre que venho aqui na Rádio Lagar, eu faço questão de enfatizar que eu fiz parte dessa história da invasão das Malvinas. Então eu sou de Campina Grande, moro desde a minha infância no bairro de Santa Rosa. Eu nasci na rua Inácio Maia, no Centenário, no dia 5 de dezembro de 62, e apenas com 1 ano de idade eu fui morar no Moita, né, que era um sítio que hoje é Santa Rosa, e até hoje moro, né, no bairro de Santa Rosa. Silas, eu te perguntando, quero que você me dê uma resposta franca. Para você, quem é Silas Silva da Paraíba e como a poesia e o cordel entram na sua vida hoje e se transformam nesse trabalho tão amplo que você está desenvolvendo? Silas Silva da Paraíba, antes de tudo, assim como os outros artistas em todas as áreas da nossa cultura, também é um abnegado cultural, porque a gente sabe o quanto é difícil a gente trabalhar com a cultura em Campina Grande e no Brasil todo, mas a gente está aqui em Campina, a gente fala só por nossa cidade, por vários aspectos de culturas públicas, né, projetos públicos, para que venha fomentar essa área da cultura. E assim, a gente tem, ultimamente, eu tenho trabalhado muito graças a Deus, com os editais, né, que é uma verba federal, e a gente tem sido classificado em vários editais, e este é o caminho que eu perdi muito tempo por não saber lidar com toda essa burocracia dos editais. E eu acho que é o que muitos artistas perdem também, porque não sabem conduzir essa coisa dessa burocracia. Então, depois que eu descobri essa fonte e os caminhos, percorrer todos os caminhos dos editais para que a gente possa apresentar um projeto e ser aprovado, então, graças a Deus, eu tenho tido boas classificações. E aí a gente vem produzindo os livros, né? A questão do cordel, Emily, na minha vida começou muito cedo, né? Eu comecei nas artes apenas com 9 anos de idade, produzindo, fazendo brinquedos, né, de artesanato, produzindo carrinhos de madeira e de lata e tudo mais, produzindo os próprios brinquedos, e de forma que eu fazia tão bem, com uma qualidade tão boa, que chamava a atenção do pessoal, e eu comecei a vender esse material. Então o cordel ele surge através da companhia do meu avô, né, que sempre estava ouvindo os rádios e gostava muito de cantoria, e eu fui acompanhando ele e acabei me deparando com a literatura de cordel, com a poesia, né? E aí eu comecei a publicar, mas hoje, né, aliás, hoje não, há bastante tempo, eu não venho mais publicando a literatura de cordel. O cordel convencional, eu já deixei de publicar ele há bastante tempo, porque as minhas pesquisas cresceram, né? Então meus textos cresceram muito, não cabe mais no formato, né, convencional do cordel. Então eu estou fazendo os livros, porque tem uma diagramação mais ampla, a gente pode trabalhar com a quantidade de páginas de 80 a 100, 120 páginas, com direito até ter espaço para fazer algumas ilustrações, e eu acho que não perdendo a essência do cordel. A gente trabalha com os livros, passando informações. Eu gosto muito da história, então eu estou sempre preocupado de levar informação. Eu não escrevo só por escrever, eu sou um pesquisador que quero passar minha mensagem e apresentar ao pessoal, principalmente a turma que está na sala de aula, porque acredito que dessa forma a gente contribui, né, da nossa contribuição para a formação intelectual desse pessoal. Silas, você atua como poeta, cordelista, estilogravurista, compositor e também educador. Como essas linguagens, elas dialogam entre si na sua trajetória artística? Até para mim, é até fácil, né? Porque assim, eu acho que todas as artes, elas estão
conectadas umas às outras. Então, você está na sala de aula e você ser um xilógrafo, ser um poeta, um escritor, né, ser um diagramador, ou capista, ou você ser, por exemplo, um cordelista, né? Então você trabalha com mais facilidade e você consegue passar toda essa metodologia para os alunos com mais facilidade. E acredito que quando a gente faz com amor, a gente sempre faz bem feito. Então, eu acho que é por aí. Falando sobre sala de aula, conta um pouquinho pra gente, como é essa interação com os jovens, como é que eles recebem todo esse teu trabalho? Há bastante tempo, vai fazer já 30 anos, que eu e o professor Nando César, a gente começou o projeto A Poesia a Serviço da Educação. Há 20 anos atrás, a gente não tinha muita visibilidade por conta que a gente não tinha ao dispor toda essa ferramenta parafernália da internet. A gente fazia os cartazes, saía pregando nas paredes, divulgando do corpo a corpo com o pessoal nas ruas. Era uma divulgação muito, como é que se diz? Uma divulgação pequena, porque a gente não tinha esse espaço. Com a questão da internet, então a gente tem hoje, né? O projeto vai fazer quase 30 anos, e então a gente tem todo esse espaço. A gente hoje tem a mídia, né? O rádio, a TV, que tem mais facilidade para a gente chegar. E é isso, o projeto a gente faz na sala de aula, o projeto da Poesia Serviço da Educação, a gente chega levando a música para a sala de aula, né? Como eu sou compositor, então a gente tem essa facilidade de levar a música para a sala de aula. Eu não faço só uma oficina de literatura de cordel, propriamente dita, mostrando toda a metodologia do cordel, mas assim, eu estou ali também dando uma aula de história, porque a gente vai falar da história do cordel, não é isso? E escolher com os alunos um tema para a gente desenvolver na sala de aula, escrever com os alunos esse cordel. No final a gente vai fazer uma produção do cordel. E na oficina de xilogravura, a gente escolhe o melhor desenho da turma para fazer a ilustração desse cordel produzido em sala de aula, para depois chegar a uma culminância no projeto da escola. Que massa. Pessoal, eu falei que o programa de hoje, ele estava um pouquinho diferente, principalmente porque é o nosso último programa. Então, hoje a gente vai conduzir ele de uma forma mais espontânea. Então, a gente recebe aqui Pedro. Eu não vou ficar anunciando ele a cada pergunta que ele fizer, porque hoje a gente vai fazer como uma conversa. Então, ele tem 6 perguntas para fazer hoje, que ele mesmo preparou. Ele estudou um pouco da biografia que Silas encaminhou pra gente. A gente estudou um pouquinho também sobre o livro, sobre todos os temas que iríamos tratar hoje aqui. Então, ele tá aqui agora e ele vai participar dessa conversa livremente. Silas, ao longo dos anos, seu trabalho chegou a escolas, universidades e até instituições fora do Brasil. Que papel você acredita que a literatura de cordel cumpre hoje na educação e na formação crítica dos jovens? A literatura de cordel, hoje ela está muito forte, né? A gente na final da década, aliás, no início da década de 90, eu trabalhava muito, fiz muitos eventos com o saudoso poeta Manuel Monteiro, que a gente fez grandes parcerias. Então, naquela época, a gente debatia muito sobre a qualidade do cordel, que o pessoal tinha uma certa dificuldade de manter as regras do cordel, porque o cordel, eu faço uma alusão, que o cordel é igual o caviar. Você só ouve falar, mas quando você come ele, realmente, é que você vai sentir o sabor. Então, o pessoal, muita gente não conhece o que é realmente um cordel na íntegra. Né, no seu fazer, no seu produzir, de como você vai construir essa leitura, né, esse texto literário, poético. Né? Então, tem muitas regras do cordel que muita gente desconhece. Né? Ele tem a questão das rimas, ele tem a questão das métricas, porque muita gente confunde rima com métrica. O pessoal rima e às vezes sai fora da métrica, ou às vezes deixa na métrica e sai fora da rima, e faz uma bagunça danada, e aí complica um pouquinho, né? Naquela época a gente via muito isso, a gente debatia muito sobre isso. Ao longo desses anos, essa produção melhorou bastante, né? Teve uma boa melhora,
E hoje, eu acho que hoje a turma está mais ligada, mais concentrada nessa questão das regras da nossa literatura e também os temas, né? Eu acho que a partir daí ele tem mais acesso, até porque ele sai da feira e já começa a invadir as salas de universidade, de livrarias e tudo. Então ele tem essa capacidade através dessa melhora, desse cuidado que o pessoal está tendo com a literatura. Vamos? Silas, recentemente você foi reconhecido como patrimônio vivo da cultura brasileira. O que esse reconhecimento representa para você enquanto artista popular campinense? Esse reconhecimento ele é muito importante para mim e para qualquer outro artista, né, que tenha conseguido esse reconhecimento, porque é uma afirmação do que você vem produzindo ao longo do tempo. E fica bem claro porque uma das exigências era que o proponente ou o agente cultural tivesse no mínimo 50 anos de arte. Então você veja que com uma demanda dessa você já elimina muita gente, porque você ter 50 anos de arte não é uma tarefa muito fácil, né? Você tem que ter história construída, e eu sempre tive, eu na minha época, desde a infância, eu era muito ligado em colecionar, eu colecionava tudo. E durante a trajetória eu sempre guardava meus registros. Também isso contou muito. Então, assim, é muito difícil você ganhar um reconhecimento desse. Em Campina Grande só saiu 2 pessoas e eu cheguei ainda em primeiro lugar. Fico muito agradecido pelas pessoas que trabalharam para me conduzir esse prêmio. Agradeço também ao professor Nando César, ao nosso amigo João Dantas, do Cid São João, ao nosso amigo Valdenes Brasil, a Ivanil Max, que todos esses amigos eles deram depoimentos, né? Que isso era uma das exigências do Ministério da Cultura. Então, foi muito legal e como eu estou falando, é uma afirmação, né? É um reconhecimento muito bom do que você vem produzindo e que você tem a certeza de que o que você está fazendo está sendo bem feito. Agora a gente vai entrar, eu acho que é o foco principal da conversa. Silas, ele acabou de lançar um livro chamado Os Balões de 74. E eu acho interessante que a gente conheça um pouquinho mais sobre essa história, porque eu tenho certeza que alguns ouvintes nem sequer lembram desse acontecido. Então, eu acredito que o próprio título, ele desperta muita curiosidade. Silas, conta pra gente, que tragédia foi essa e por que ela é considerada uma das maiores na história de Campina Grande? Essa história a gente vamos ter que voltar ao tempo, vamos lá para o dia 25 de dezembro de 1974, quando ocorreu essa tragédia em Campina Grande. E é muito legal, eu gostei muito de marcar essa pauta aqui com vocês, porque tá bem pertinho. Isso. Dia de Natal, dia 25 agora vai fazer 51 anos. Eu acho que a gente está fazendo história aqui, porque acho que essa é a primeira entrevista que a gente dá quase no dia do aniversário, não é isso? Então estamos fazendo história aqui. Então, assim, dia 25 de dezembro de 74, houve essa tragédia em Campina Grande, né? Que foi uma explosão de um cilindro em um parque de diversão no bairro de José Pinheiro, mais precisamente na rua Campos Sales, esquina com a rua José Adelino de Melo, coladinho ali ao lado da igreja São José, e foi considerada a maior tragédia de Campina Grande. Aí a gente também pode nominar como Os Balões de 74 ou o Garrafeiro da Morte também, como ficou conhecido. E é importante a gente falar, eu falar aqui para vocês que qualquer escritor, qualquer pesquisador pode contar essa história perfeitamente. Vai lá, pesquisa, faz seu texto e publica o livro e tal. Mas aqui, além de eu ser escritor, eu também sou uma testemunha viva da tragédia. Em 1974, eu tinha apenas 12 anos de idade, e naquela noite, meu pai trabalhava no bairro de José Pinheiro. Naquela época, 74, eu com 12 anos, meu pai era muito jovem ainda. Então ele trabalhava no bairro de José Pinheiro,
Nessa época, no bairro de Santa Rosa, era chamado de Moita, não era Santa Rosa ainda, era Moita, porque era um sítio. Então,